Muito bem, então estamos hoje dando continuidade a essa série aí de aulas com esse tema, o Evangelho de Paulo, baseado no livro com esse mesmo título, do John MacArthur, em que nós estamos investigando o que o apóstolo Paulo, que foi o autor do Novo Testamento, que mais escreveu, aí responsável pela maioria das cartas, dos escritos que a gente tem no Novo Testamento, como ele expôs o evangelho, e a gente já trabalhou aqui como que o evangelho que Paulo apresenta é o mesmo, exatamente o mesmo evangelho que o Senhor Jesus apresentou enquanto ele esteve aqui conosco, né? E o Espírito Santo continuou, então, usando os apóstolos para pregar esse evangelho. A gente tem focado nas cartas de Paulo, e trabalhado alguns dos temas que ele mais trabalhou nas suas exposições. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a grande troca. A gente vai trabalhar hoje algumas teorias errôneas que existem por aí com relação ao evangelho, mas a gente vai também focalizar nossa atenção numa das doutrinas que seriam essenciais, talvez a essência do evangelho, e a gente vai falar então sobre essa grande troca, tá? O texto que a gente vai começar a nossa reflexão nessa manhã é o texto que está aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, os versículos 22 e 24. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, mais de uma vez, vai dizer nas suas cartas que quando ele chegava em determinada comunidade para pregar o evangelho, ele não se preocupava em falar de muitas coisas. Ele não se preocupava em abordar um monte de temas, em ficar trabalhando diversos tópicos, mas ele concentrava a sua exposição no evangelho e apresentando o Cristo que foi crucificado. E aqui ele vai apresentar que, para uns, tudo isso que ele falava era escândalo. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando nós apresentamos o evangelho, nós sempre teremos essas reações. Parte das pessoas se escandalizarão, porque aquilo vai trazer afronta, vai parecer loucura, não vai fazer o menor sentido para os ouvidos. Muitos poderão rir, muitos poderão ficar bravos, muitos poderão ficar irritados. Isso é uma reação comum e esperada quando a gente apresenta o evangelho corretamente, quando a gente apresenta o evangelho verdadeiro. Porque muitas pessoas não querem aceitar a verdade de que existe um Deus, a verdade de que somos pecadores, a verdade de que existe condenação, a verdade de que Jesus é o Filho de Deus, não apenas um mestre, um profeta, a verdade de que esse Deus morreu por nós e que tudo que temos é pela graça. Muitas pessoas não gostam e não vão se sentir confortáveis ao ouvir essa exposição. Porém, por outro lado, tantos outros que o Senhor chamou, os que foram chamados, os seus ouvidos serão abertos, o seu coração será tocado, o Espírito Santo de Deus agindo ali convence. E essas pessoas, então, recebem Cristo como o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Isso é tão maravilhoso. Eu tenho lido nesses últimos dias, novamente, o livro de Atos dos Apóstolos, e como é evidente isso nesse relato de Atos. Como que em diversos lugares, conforme o evangelho ia chegando, através dos apóstolos, depois Atos concentra, né, o foco no ministério do apóstolo Paulo, como que essa reação acontecia em todo lugar. Aparecia ali o apóstolo Paulo pregando, reações de pessoas que não gostavam, tanto de judeus quanto de gentios,
e depois também falando, mas alguns creram, mas houve um grupo que aceitou a palavra de Paulo, houve algumas pessoas que se tornaram seguidores do caminho, e sempre isso acontecia. Eu me lembro daquele momento em que o apóstolo Paulo prega o evangelho para um grupo de pessoas, e ali fala especificamente que o Espírito Santo tocou no coração de uma mulher que estava ali, chamada Lídia, e o seu coração se abriu para o evangelho. Então, assim, a palavra de Deus mostra isso de forma clara, como que essa dinâmica acontece. Mas o importante é a gente se lembrar de que o evangelho, ele tem uma essência que a gente não pode mudar. E esse é uma tentação que a gente pode ter. A gente vive num tempo do politicamente correto, a gente vive num tempo em que as pessoas se preocupam de forma extremada sobre o que vão pensar de mim, e se eu vou talvez ofender alguém. Mas, queridos, o evangelho ofende. Eu não preciso ser a pessoa que vai apontar o dedo na cara das pessoas, não é isso. Mas se eu prego o evangelho claramente, com amor mesmo com muita compaixão, pessoas não vão ficar confortáveis. E eu não posso fugir dessa responsabilidade. Eu não posso querer agradar as pessoas. Se eu quiser agradar todo mundo, eu definitivamente vou me desviar da essência do evangelho. E isso é um grande risco. E, infelizmente, a gente vê pregadores, igrejas, pessoas fazendo isso, deixando o evangelho tão pobre, tirando elementos essenciais porque são ofensivos, porque de alguma forma incomodam. E isso nós não podemos fazer. Um outro texto que o apóstolo Paulo vai escrever, na sequência desse, no capítulo seguinte, 1 Coríntios 2, 1 e 2, ele diz: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O foco do nosso evangelho é Cristo. Às vezes a gente coloca o foco do evangelho nas pessoas. Olha, você quer ser feliz? Você quer ter uma vida confortável? Olha, venha para Cristo. Como uma grande estratégia de marketing. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com relação a essa abordagem. Porque por mais que, de fato, Jesus é o melhor caminho a seguir, de fato, ele é a fonte de toda a alegria. Quando a gente coloca todo o nosso foco em se você vier, você vai ser beneficiado, a gente acaba tirando o foco também, fica desequilibrado do Cristo, do que Deus fez, da obra soberana dele. Então, a gente precisa medir bem como a gente vai trazer esse evangelho para as pessoas, de forma que a gente não pareça aí um vendedor, né, que está tentando atrair pessoas a qualquer preço, mesmo que a gente tenha que mudar o evangelho um pouquinho para que ele fique mais atrativo e para que a gente consiga trazer mais gente, sabe? E o John MacArthur, nesse livro, ele vai trazer essa frase que eu achei muito oportuna. Ele diz que mudar a essência do evangelho para qualquer outro assunto é abandonar o cristianismo bíblico. E aí, então, ele passa a apresentar a nós três teorias que deturpam a mensagem da cruz. Teorias essas que estão por aí, né? Ao longo da história, elas surgiram e ainda estão presentes em meios evangélicos. Eu não vou focar a nossa atenção aqui, vou passar bastante rapidamente por essas teorias, apenas para que a gente tome consciência de que elas existem, a gente tome cuidado, mas a gente vai, então, focar o nosso tema de hoje numa doutrina, não teoria, numa doutrina que é extremamente bíblica e a gente vai chegar lá. Então, primeiro, três teorias que deturpam a mensagem da cruz. A gente tem que se esforçar para jamais ir por esses caminhos. Primeiro, teoria da influência moral. Essa teoria diz que a morte de Cristo foi simplesmente um exemplo de sacrifício pessoal e de amor. Você já deve ter ouvido isso por aí, não? Pessoas que acreditam em Jesus como um ser humano que realmente existiu, que morreu e que viveu uma vida de entrega, de abnegação. Olha, ele morreu, né? Ele morreu pelas pessoas, mas eles não estão de nenhuma forma trabalhando o conceito de justificação, de perdão de pecados, o conceito de expiação de pecados. Eles estão trabalhando apenas
como um exemplo de sacrifício pessoal e de amor, a gente também deve estar disposto a entregar a nossa vida para as pessoas. Jesus fez muito mais do que isso, nós sabemos, não é? Segunda teoria, a teoria do resgate. Cristo foi um resgate pago a Satanás pelas almas dos fiéis. Então, as nossas almas estavam em posse de Satanás e a morte de Jesus foi um preço para Satanás, para que nós pudéssemos ser livres das suas garras. Isso também não está de acordo com as Escrituras. Jesus não morreu para Satanás, Jesus morreu para o justo juiz, né? Em nosso lugar, como um sacrifício a Deus. É isso? O sacrifício de Jesus foi para Deus. Satanás não estava envolvido nesse processo. E o terceiro e última teoria aí que a gente vai apresentar é a teoria governamental, onde dita que a cruz foi uma demonstração simbólica da ira de Deus contra o pecado, mostrando o seu governo moral. Então, é um símbolo. Cristo morrer mostra como o pecado é terrível, quanto Deus se ira contra o pecado. Então, estabelece ali ou reafirma o governo moral de Deus. Mas, de novo, as pessoas que entram, né, e apresentam essa teoria jamais vão trabalhar questões como expiação de pecados, como pagamento de dívida, como pecados que foram perdoados e levados na cruz. Não, eles vão fugir desses temas e vão apenas dizer, olha, Deus é um Deus que pune aqueles que pecam, né, e restabelece, né, e aponta para o governo moral de Deus. E a doutrina que nós vamos apresentar, essa não é teoria, essa é a doutrina bíblica da cruz, é a doutrina que o John MacArthur vai chamar de substituição penal. Eu gostei muito do nome, né, que ele apresenta aqui para nós, a doutrina da substituição penal, por isso o tema da aula, a grande troca, porque ela vai apresentar, assim, de forma bastante direta e completa o que de fato Jesus fez. Não foi nada disso que a gente acabou de apresentar até aqui. Então, nós vamos ler dois textos, dentre tantos que eu poderia trazer aqui, eu tive que escolher com bastante cuidado aí, porque senão eu poderia trazer uma infinidade de textos que apontam para essa mesma direção. E eu trouxe também Pedro aqui, porque o John MacArthur é cuidadoso no seu livro em mostrar que todos os apóstolos apresentam essa doutrina. Todos. Ele vai trazer textos de Pedro, de João, Tiago, todos vão, de alguma maneira, trazer elementos da substituição penal. Então, eu também trouxe aqui Pedro, só para a gente entender que tudo isso está em harmonia, tá? Nas Escrituras. Então, aqui, 1 Pedro 2,24 diz para nós que carregando ele mesmo, falando de Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Então, aqui, claramente, né, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. A pena que era nossa, o castigo que era nosso, foi colocado sobre ele, foi transferido de nós para ele. Eram nossos pecados, para que nós, agora mortos para os pecados, vivamos para a justiça. 2 Coríntios 5:21. Esse texto extremamente forte diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aqui nós vemos novamente, e de forma tão clara, tão direta, esse fato de que Jesus, que não tinha pecado, que jamais fez absolutamente nada contra a lei de Deus, que viveu uma vida plena e perfeita enquanto esteve aqui na terra, ele na cruz recebeu os nossos pecados. Ele foi considerado pecador, porque sobre ele foi colocado os pecados daqueles que o Senhor queria salvar. E por consequência, por conta disso, nós nos tornamos justiça de Deus.
o justo pelo injusto, nos tornando justos como ele. Então, a definição que a gente pode ter dessa doutrina da substituição penal é que a obrigação legal que vem da culpa do pecado foi transferida para Cristo. Então, a gente pode imaginar o seguinte, né? A Bíblia fala que nós tínhamos um escrito de dívida que pesava sobre nós. Um documento legal, espiritual, pensando em Deus como juiz agora, pensando no tribunal que o Senhor tem e que será estabelecido na segunda vinda de Cristo, né? Pensando em Deus como aquele que é o justo juiz, nós tínhamos, cada um de nós, né, todos os seres humanos, tem um escrito de dívida, algo que nos condena. Ali, todos os nossos erros e pecados, e sabemos qual é a pena, sabemos qual é o resultado: morte. O salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o nosso escrito de dívida foi pregado na cruz, ou seja, foi transferido para a conta de Jesus. Jesus que não tinha nada na sua ficha, limpíssima, perfeita, plena, viveu uma vida perfeita. Ele recebe na sua conta, ele recebe no seu escrito, tudo que era nosso foi transferido para ele. Toda a nossa culpa, cada um dos nossos crimes foi colocado na conta de Jesus. A obrigação legal que vem da culpa do pecado foi transferida para Cristo. Ele não cometeu nenhum desses crimes. Ele jamais nem chegou perto de qualquer um desses pecados, mas a culpa foi transferida para ele. E o John MacArthur vai dizer para nós que foi uma dupla imputação. Uma dupla imputação. Por quê? Por um lado, os nossos pecados, os pecados dos que creem, são imputados a Cristo, são colocados na conta de Cristo. E ele paga a pena devida na sua totalidade. Através da sua morte, ele recebe a condenação. Todos esses pecados é morte, ele recebe a sentença, ele paga a pena devida na sua totalidade. E aí, então, a segunda imputação. A sua justiça é imputada a eles, né, aos que creem, e eles são recompensados por isso. É uma dupla imputação. A gente precisa ter isso bem claro na nossa mente. Jesus, além de levar sobre si os nossos pecados, zerar a nossa vida, ele também pega a justiça que é dele e coloca sobre nós. É uma troca. Os nossos pecados sobre ele, a justiça que é dele sobre nós. Então, nós não ficamos sem nada. Quando nossos pecados vão para Cristo, nós não ficamos sem nada. Sem pecado, mas sem justiça. Não. Nós somos cobertos da justiça dele. E um texto de Isaías 61:10 é maravilhoso nesse sentido, e a gente vai ver isso aqui. Ele diz: pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Ele me vestiu com as vestes da justiça, com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Que texto precioso das Escrituras lá do Antigo Testamento, já apontando para o que aconteceria com a nossa vida a partir do sacrifício de Jesus. E 2 aulas para trás a gente trabalhou isso, né, bastante focado aqui sobre como Deus nos reveste com Jesus, né, de Jesus, com a sua justiça. Então, em outras palavras, Deus tratou Cristo como se ele tivesse cometido todos os nossos pecados, de modo que ele poderia tratar-nos como se tivéssemos vivido a vida perfeita de Cristo. Eu acho isso aqui algo que deve quebrantar o nosso coração e fazer a gente pensar. Deus tratou a Cristo como se ele tivesse cometido os nossos pecados, de modo que ele, Deus, poderia nos tratar como se tivéssemos vivido a vida perfeita de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que hoje, quando você fala com o Pai, ele te vê e ele te trata como se você tivesse vivido a vida perfeita de Cristo?
Por isso que você pode receber amor, graça. Por isso que você tem as suas orações ouvidas. Por isso que você pode se achegar à presença de Deus, você tem um lugar na presença do Pai. Por isso que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Por isso que você tem hoje o privilégio da filiação, de ser filho de Deus, algo que só nós possuímos, nenhum dos anjos chama Deus de Pai. Você já parou para pensar nisso? O Senhor Jesus nos chama de amigos, o Pai nos chama de amigos, de filhos. Por quê? Porque Ele nos trata, porque estamos revestidos de Jesus, Ele nos trata como se nós tivéssemos vivido a vida de Jesus. Da mesma forma que Jesus lá na cruz recebeu os nossos pecados e foi tratado como se ele tivesse vivido esses pecados e punido por eles, nós também na nossa conta recebemos a justiça de Jesus, recebemos os méritos de Jesus e somos então tratados como se tudo isso que ele fez, conquistou e viveu, nós tivéssemos vivido. É nosso, é nossa herança. Por isso somos salvos. Por isso temos o relacionamento que temos com o nosso Deus. Isso não é a coisa mais linda que a gente pode experimentar? A melhor das notícias? Pastor Leandro, você tem alguma coisa a dizer a respeito desse tema tão fantástico que a gente está trabalhando aqui hoje? O pastor Marco, e é interessante porque quando a gente fala da questão da substituição, a doutrina, a gente precisa lembrar que não seria possível, né, Deus perdoar o pecador, né, sem Jesus, sem a morte de Jesus na cruz, assim como nós temos falado alguns domingos atrás sobre a expiação, né, o sangue de Cristo derramado. Até porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala que por meio de um só homem, né, entrou o pecado, né, entrou a morte, né, então também por meio de um outro homem, né, o segundo Adão, né, também veio a salvação, veio a perspectiva de que em Jesus nós somos declarados justos. E é interessante a gente perceber na caminhada, porque o sofrimento e a morte de Cristo, né, demonstram que efetivamente Jesus foi obediente ao Pai, né, em tudo. E somente Jesus, né, seria capaz de obedecer de maneira perfeita, plena e completa a exigência da lei, né, tudo aquilo que a lei trazia para o ser humano, né, para que ele pudesse ser obediente, para ser salvo, mas a gente sabe pela nossa incapacidade, pela nossa pequenez, pela nossa miséria, né, o nosso corpo totalmente corrompido pelo pecado, né, a questão da depravação total, e nós podemos lembrar de que somente através de Jesus, né, a gente poderia ter essa perspectiva de salvação. E eu acho bem legal porque se tem um texto assim que exemplifica para nós um pouco essa substituição, quando a gente olha lá para o Evangelho, né, um dos Evangelhos, quando trata a questão de Jesus e Barrabás, né? Que ali o povo começa a gritar para crucificar Jesus e soltar Barrabás, né? Ou seja, o povo preferiu, né, um ladrão e ia condenar um inocente. Mas não era questão que o povo em si, né, fez com que Jesus morresse naquela cruz. Já era um plano de Deus, né, para salvar o pecador, onde ele envia o seu filho, né, para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida e para que nós pudéssemos ter aí a salvação. Então, eu acho tão interessante porque às vezes nós focamos tanto, né, que os religiosos, os principais, né, sacerdotes, os romanos, eles crucificaram Jesus, eles mataram Jesus. Numa perspectiva bíblica, assim, literal, sim, mas isso já era plano de Deus, né, para nossa salvação, né, o próprio Senhor Jesus,
né? Se fazer homem, se fazer um ser humano, se fazer servo, ser obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Para quê? Para que ele pudesse nos substituir. Porque aquela cruz era para nós, né? Era para mim, era para cada um de nós aqui. Nós deveríamos morrer, né, naquela cruz para pagar os nossos pecados. Mas aí Jesus vai e morre no nosso lugar, né? Então, coisa tremenda, né? Coisa maravilhosa, né? Isso que dá esperança ao nosso coração para continuar caminhando, continuar servindo, na certeza de que nós não temos nada de bom para oferecer a Deus, mas o Senhor ofereceu aquilo de melhor que ele tinha, que é o próprio Filho, para nossa salvação. Amém. É isso mesmo. E isso é algo que a gente deve meditar sempre, querido, sempre. Sabe por quê? Porque o grande mentiroso que age nesse mundo, né, nosso inimigo, Satanás, ele quer fazer a gente esquecer dessa verdade o tempo todo. E ele não quer que a gente compreenda a profundidade disso. A gente precisa entender tanto a primeira parte, né, dessa substituição, que é o fato de Jesus ter levado sobre si os nossos pecados, mas também, igualmente importante, é entendermos essa segunda parte, que Jesus, depois de ter levado sobre si os nossos pecados, purificado a nossa vida, ele transfere a sua justiça para nós. É como se dentro do nosso banco celestial, nossa conta bancária, que tinha uma dívida impagável, ela não apenas foi paga e ficamos ali sem dívida, mas também sem um tostão. Não. Foi feita ali uma ligação entre a nossa conta com a conta de Jesus. Jesus dividiu a conta dele com a gente, uma conta conjunta agora, em que toda a justiça de Cristo agora também pertence a nós. Uau! Olha que lindo isso. E nós podemos, então, ser chamados filhos. E um texto, né, essa doutrina vai ser explorada nas Escrituras. E um dos textos que vai trazer isso de forma tão clara para nós é o texto de Romanos 8, 17, caminhando para o fim da nossa aula com essas verdades maravilhosas. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. O Senhor Deus nos adotou, nos trouxe para dentro da sua casa, colocou sobre nós a roupa de Jesus, a justiça de Jesus, para que a gente pudesse ter um relacionamento com o Pai, de filhos, não só de servos, mas de filhos também. E por isso nós somos chamados aqui de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O único filho que o Pai sempre teve foi Jesus. Mas agora, a partir do sacrifício de Jesus, essa adoção foi estendida para nós. Nós fomos adotados, essa filiação foi estendida para nós. Portanto, tudo aquilo que pertence a Cristo também agora pertence a nós, pois somos co-herdeiros com Ele. E isso nos transforma em filhos. Essa é a maior herança que nós podemos ter. A maior herança que nós podemos ter é o fato de sermos filhos de Deus. 1 João 3,1 vai dizer isso para nós. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós éramos inimigos, nós éramos escravos do pecado, nós éramos pessoas condenadas, nós éramos sujos, nós não tínhamos valor. Mas tudo isso é tirado de nós, toda a condenação, toda a sujeira, todo o pecado, toda a dívida. Mas a gente não fica nu, a gente não fica sem nada, a gente não fica por conta própria. Ah, agora já dei um banho, já tirei, agora se vira. Não. Deus, além de nos perdoar, além de nos limpar, ele nos traz para dentro da sua casa. Ele nos traz para dentro da sua família. Ele coloca o sobrenome dele no nosso nome. Agora eu não sou só o Marco Aurélio de Campos, eu sou o Marco Aurélio de Campos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é por isso que hoje nós todos cremos no Senhor Jesus, somos batizados nesse nome
e somos irmãos, porque compartilhamos do mesmo sobrenome, temos a mesma herança. Não tem diferença entre mim e vocês, entre vocês e eu. Não existe diferença entre nós, porque somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e Jesus é o nosso modelo. E a nossa vida agora deve ser, o foco da nossa vida deve ser cada vez mais parecido com Ele, o nosso irmão mais velho, o Filho de Deus por excelência. Ele é o modelo. Nós fomos criados à imagem dele. O pecado corrompe essa imagem, mas a partir da restauração em Jesus, essa imagem vai sendo corrigida e nós vamos sendo, de novo, reformatados e voltados para ser a semelhança de Cristo, a semelhança do Filho de Deus. Essa deve ser a nossa vida. E a partir dessa experiência constante, contínua com Deus, o evangelho vai sendo pregado também. A partir da nossa vida, da nossa experiência como filhos de Deus, a gente tem que ser diferente. O mundo tem que olhar para a gente e falar, essa pessoa não é daqui, ela é diferente. O jeito que ela vive, o jeito que ela pensa, o raciocínio dela, a justiça dela é diferente. O modelo que ela vive não é o meu. Isso deve confundir as pessoas. E quando a nossa boca falar, tudo fará sentido. Ah, é isso. Ela é filha de Deus, ela é cristã. Ela crê em algo que eu não creio. E isso deve ser evidente, porque nós fomos chamados para dentro da família de Deus. Coisa boa, né, queridos? Que essa verdade marque o seu coração, que essa verdade esteja com você todos os dias, mesmo quando você errar, corra rapidamente para a presença do Pai, receba perdão e lembre-se que a justiça de Jesus está sobre você. Isso te dá autoridade sobre as trevas, autoridade sobre demônios. Isso te dá autoridade para pregar o evangelho. Isso te dá privilégio de ter acesso à presença de Deus, para pedir coisas para Deus. Tudo isso porque nós somos herdeiros, filhos e filhas do Altíssimo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Se você pode, feche os seus olhos. Senhor, nós não temos palavras para agradecer, Deus. O privilégio que é podermos ser chamados filhos e filhas do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos comprou com um alto preço. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou a nossa dívida, morreu em nosso lugar, levou toda a nossa injustiça. E obrigado também porque o Senhor compartilhou a sua justiça conosco e hoje nós podemos viver como justos, como pessoas que têm justiça em nós, a sua justiça que está em nós, a sua autoridade que está sobre nós, a tua mente que está em nós, o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Obrigado por essa herança preciosa que hoje nós temos direito, que hoje pertence a nós, pela graça que nos alcançou. Ajude-nos a viver em conformidade com essa nova natureza. Como filhos e filhas, vivamos de forma diferente. Preguemos o Evangelho e experimentemos as alegrias de sermos parte da família do Senhor. Te agradecemos, Deus. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém.